Quando Deus anunciou a nova aliança por meio de Jeremias, um dos detalhes que chamam a atenção é a frase: quebraram a minha aliança. O povo falhou, mas Deus insistiu. É mais ou menos o que aconteceu no Éden, na aliança edênica, quando o casal se escondeu depois de pecar. Deus foi atrás deles e prometeu a vinda do Messias. Mas na verdade parece que essa nova aliança, em que Deus insiste em estar perto do seu povo, ela não tem muita novidade não. Vamos ver. Primeiro, quem renova a aliança é o mesmo Deus. Segundo, com base na mesma lei é que ele renova a aliança. Terceiro, a promessa de comunhão divina permanece a mesma, estendida ao povo para a mesma descendência de Abraão. E é oferecido também o mesmo perdão dos pecados. Então a novidade fica por conta da promessa de colocar a lei, que é o elemento central da aliança, no coração das pessoas. Essa é a grande novidade da tal nova aliança. Em relação à lei ser colocada no coração do ser humano, vamos dar uma olhada em alguns textos bíblicos. Jeremias foi profeta em Jerusalém e Ezequiel entre os exilados na Babilônia. Nessa mesma época, Daniel estava na corte do rei de Babilônia. Mas vamos ver o que dizem Ezequiel e Jeremias, porque são eles que dão ênfase nesse assunto da religião ser interiorizada no coração e na vida de cada indivíduo. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 11:19. Olha só, aqui se repete a promessa da nova aliança da qual falou Jeremias. Mas em Ezequiel 18:31, a gente vê uma pequena, mas uma importante novidade. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Ezequiel 18:31. Não sei se você percebeu, mas nesse texto há um apelo de Deus para que o povo da aliança deixe o pecado, busque um coração novo e busque um espírito novo. Parece que o Deus da aliança espera que o ser humano deseje, queira, e se esforce também para que a promessa do novo coração seja possível. Jeremias também fala alguma coisa nesse sentido. Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Jeremias 24:7. Aqui o profeta vai do efeito para a causa. Eu quero dizer o seguinte, se você lê o texto do final para o começo, fica mais ou menos assim. Primeiro o povo se volta para Deus de todo o coração, então se estabelece uma relação entre Deus e Deus dá a eles um novo coração, e assim você pode ver como as coisas funcionam. Em Ezequiel 36, 26 a 28, Ezequiel usa de novo a linguagem da nova aliança, e a gente pode ver a relação entre o novo coração, a lei de Deus e a obediência a essa lei. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ezequiel 36, 26 a 28. Está na hora de nós decidirmos se vamos ser povo de Deus, porque Ele quer ser o nosso Deus. Entre em aliança com Deus. Na tentativa de dar um panorama ou uma visão geral sobre o assunto da nova aliança para todos os povos, de acordo com o livro de Hebreus, eu vou juntar os estudos de terça, quarta e quinta. A gente começa em Deuteronômio 18:1. Os sacerdotes, levitas e todo o restante da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel, viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. Quando a nação de Israel nasceu, eles se dividiam em 12 tribos.
A terra prometida para onde eles estavam indo seria dividida em 11 pedaços. Cada tribo receberia um pedaço de terra, mas a tribo de Levi, ela não receberia herança. Moisés e Arão eram da tribo de Levi. E a razão pela qual eles não receberiam herança é que eles sobreviveriam dos dízimos e ofertas que as outras tribos dariam. Em compensação, somente os sacerdotes, ou melhor, somente os levitas poderiam ser sacerdotes, mais ninguém. Mas havia uma profecia no Salmo 110:4 muito interessante. Veja lá. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nesse salmo, Deus Pai nomeia Jesus Cristo seu sacerdote. Acontece que Jesus não era da tribo de Levi. Ele era descendente da tribo de Judá. E segundo a lei de Moisés, ele não poderia ser sacerdote. Então, ele é nomeado segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um personagem obscuro na Bíblia. A Bíblia não fala quase nada sobre ele. A gente não sabe nem de onde ele veio, ele não tem ancestrais nem antecedentes registrados na Bíblia. E a gente não sabe para onde ele foi, ele também não tem descendentes, ele é um personagem único. A gente só sabe que ele era sacerdote do Deus Altíssimo e Abraão deu o dízimo para ele. Então parece que essa era uma forma de dizer, essa forma do Salmo 110, dizer que Jesus seria sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, era uma forma de dizer que Jesus seria um sacerdote sem origens e sem descendentes, alguém não de acordo com as leis de Moisés, mas segundo uma nomeação direta de Deus. Então tá, mas o que isso tem a ver com a nova aliança? Bom, se você der uma lida com atenção em Hebreus capítulo 7, dos versos 11 a 25, e eu recomendo que você leia, não vai dar 2 minutos de leitura, vou repetir, Hebreus 7, de 11 a 25. Você vai perceber que o assunto ali é o sacerdócio levítico sendo substituído pelo sacerdócio do Messias. Veja, por exemplo, essa passagem. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Pois sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7, 16 e 17. De vez em quando, nesse texto, de Hebreus capítulo 7, 11 a 25, você encontra algumas referências à mudança de lei. Por exemplo, a ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Se você ler esse trecho da Bíblia de trás para frente, de frente para trás, você não vai encontrar nenhuma referência aos 10 mandamentos. E a razão é uma só, esse texto está tratando da anulação da lei de Moisés, que dizia que só os levitas poderiam ser sacerdotes, não da anulação dos 10 mandamentos. E assim Jesus foi nomeado sacerdote, mesmo não sendo um levita. Esse é o assunto aqui. Na sequência, em Hebreus 8, capítulo 8, os versos 1 a 5, o assunto é o santuário celestial substituindo o santuário terrestre. Veja, por exemplo, o mais importante que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono na majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não um homem. Hebreus 8, 1 e 2. Agora, nesse contexto, ou seja, na sequência desses assuntos em relação ao sacerdócio e ao santuário, é que Hebreus 8, de 6 a 12, menciona a nova aliança. Por exemplo, Hebreus 8, 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo.
Novamente, no verso 13, aparece a ideia da primeira aliança como algo obsoleto que deveria desaparecer. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Hebreus 8:13. Então, qualquer um que leia os capítulos 7 e 8 de Hebreus com algum entendimento vai perceber que essa aliança que ficou obsoleta se refere ao sacerdócio levítico e ao sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. Esse é o assunto nesses capítulos. Não é para menos que, continuando o tema, Paulo diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou no maior e mais perfeito tabernáculo não feito por homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Hebreus 9, 11 e 12. E mais, por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Hebreus 9:15. Então veja, Jesus é o sacerdote ou mediador da nova aliança. O sacrifício que essa aliança exigia era ele mesmo, o seu próprio sangue. E o santuário onde ele ministra é o santuário celestial. Nada nos capítulos 7 a 10 de Hebreus sugerem uma anulação dos 10 mandamentos, mas uma anulação do sistema do santuário e dos seus sacrifícios. Eu espero sinceramente que você aceite a proposta de Deus, e eu também, né? A gente está tomando essa decisão todo dia, e a gente então entra em aliança com Ele. Eu vou me despedir de você com 2 frases do livro O Brilho da Vida. Diz assim: o amor é a evidência pública do relacionamento particular entre você e Deus. O amor é uma experiência interior, mas seu fruto é visível. O amor é sentimento, mas é também decisão, compromisso e dedicação. O Brilho da Vida, página 121. Aquele abraço.